Olá, noobs, beleza? Aqui é o Kevin. Oi, eu sou o Muni. Gente, eu saiu. Eu sou o Vi. E esse é o The Noobs, o podcast onde falamos de coisas das quais gostamos, mas não entendemos muito bem. E hoje nós vamos falar desse objeto mágico que transporta a gente para vários universos sem sair do lugar. E vamos falar de livros que marcaram a nossa vida e nós amamos ou não. Mana, qual livro que te fez interessar por leitura? Então, não tem um livro só, são vários. Começar a ler mesmo foi Gatos Guerreiros. Foi a primeira saga literária que eu li, a primeira saga literária que me fez querer continuar lendo. Mas o que me introduziu no universo literário foi Harry Potter. E isso não foi na minha adolescência, né? Foi na minha infância. Eu, até hoje, eu acho que eu só li o segundo livro do Harry Potter que eu tenho, inclusive. Eu ainda fico surpresa que você começa os livros pela metade. Você não começa os livros no primeiro livro. Você começa lá pelo final e daí você vai voltando os livros. É que assim, quando eu comecei a ler Percy Jackson, eu não comecei pelo primeiro livro. Eu comecei pelo terceiro livro. Pior livro de todos. Qual que é o terceiro? Prisioneiro de Azkaban. Não, o do Percy Jackson, tô falando. Ah, do Percy Jackson é A Maldição do Titã. Isso, eu comecei a ler por esse. Ainda não entendo como é que você me começou Percy Jackson pela metade. Não faz nem sentido, você não consegue entender o que tá acontecendo. É que foi assim, quando eu ganhei os livros, eu ganhei o terceiro e o quarto livro. Aí eu comecei a ler, assim, terceiro, quarto, aí comprei o quinto, aí li o quinto, aí eu fui ler os dois primeiros pra entender o que eu não tinha entendido. O importante é que eu consegui entender a história. Pois é, né? Não fez muito sentido, mas... Óbvio que não fez sentido. Você começou a história pela metade? Antes de voltar pro começo? Mas eu entendi no final, isso que importa. Que bom, né? Menos mal. Mas assim, o livro que me fez me interessar por leitura mesmo é porque assim, eu peguei raiva de ler uma época porque o meu pai me obrigou a ler Pequeno Príncipe e fazer um resumo pra ele. Ah, de Pequeno Príncipe. Não, ele me obrigou a ler e ele me pediu fazer um resumo do livro ainda pra ele. Por que caralho faz sentido ele fez isso? Eu não sei. Aí eu peguei raiva da leitura, você não tem noção. Aí, tanto que um dia me deu um estalo assim, eu falei, sabe uma coisa? Quero ler. Aí eu fui no sebo, que tinha aqui em Piraquara, aí eu comprei um livro lá. Foi o Pegasus e o Fogo do Olympus. É a saga do Pegasus. Nossa, falando isso, você tem que me emprestar esse livro, seu coisa. Eu emprestaria se minha prima tivesse me devolvido ele. Você não devolveu até hoje. Até hoje não devolveu. Pô, faz mais de 2 anos que você tá pra me emprestar essa saga, e ela não devolve. Não, porque assim, quando eu comprei, ele tinha meio que acabado de lançar o primeiro livro, sabe? E não era muito conhecido. Depois de muitos anos que eu fui na livraria Curitiba que eu vi essa saga. Aí eu tinha que comprar de novo. Eu acho que são 3 livros, né? A saga. Não lembro. São 3? Não são 6? Ah, eu não faço ideia. Mas eu sei que é uma saga que eu quero comprar e tem que reler o primeiro, porque não lembro de nada. Eu lembro só do que... É que aquele livro, ele me marcou muito. Sabe quando você lê um livro, você literalmente se sente dentro da história, está dentro do livro, vivendo? Foi esse livro quando eu li, sabe? E apesar de muito tempo, eu ainda lembro dele, de umas partes. Me marcou muito. E ainda quero comprar a saga pra ler ela toda. E foi a partir daí que eu comecei a gostar de ler. Moni, qual foi o seu? Então, metade da minha adolescência eu odiei ler, porque livro didático da escola é a pior coisa pra pessoa que quer ler. Você perde o interesse. Tipo, o povo obrigar a gente a ler, sei lá, Dom Casmurro. Nossa, banda filhos da puta, os professores que mandam a gente ler esses livros. Se alguém estiver ouvindo depois, sei lá, no YouTube, coisa, quiser me xingar, podem me xingar. Mas eu não gosto de literatura brasileira, acho uma porcaria. Também não gosto. Eu não odeio a literatura brasileira, eu só acho que ela envelheceu horrivelmente mal. E muito mal. Então, é que a literatura brasileira, infelizmente, ela é vista só pela literatura nacional antiga, né? Porque o pessoal não considera que a gente tem livros nacionais bons da atualidade. Uma prova disso são os livros agora que estão nos mais vendidos, que são livros brasileiros. O pessoal tá comprando bastante livro nacional. Aquele momento que Shakespeare, que é um livro de 2 adolescentes apaixonados que se matam, é mais interessante que a literatura brasileira. Mas é que a literatura brasileira é chata, mas não por conta do assunto. O assunto do livro, ele é interessante. O problema é o jeito como foi escrito. Porque se você pegar qualquer livro da literatura nacional clássica, a história seria fascinante se tivesse sido escrita atualmente. Se eles mudassem a forma como ela foi escrita. Porra, Lavoura Arcaica é um puta de um livro
foda de você ler por conta do conteúdo meio problemático, só que a escrita torna a leitura muito chata. Lavoura Arcaica é uma leitura interessante, tendo incesto e um monte de coisa. Nossa, eu lembro que eu li, quer dizer, comecei a ler, que o Natal tinha pedido uma prova ainda pra gente ler, Aquele Amor de Perdição. Sério, eu fiquei uma semana pra ler 3 páginas, de tão chato que aquilo. Ele falou pra gente ler, ele passou pra gente ler Tristes Fins de Policarpo, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu não li o livro, eu peguei uma resenha na internet, eu li a resenha, e eu fiz a prova. Como que eu passei naquela prova, eu não sei. Eu só sei que eu passei e eu ainda debati com o professor sobre o livro sem nem ter lido ele. Tudo bem que depois eu tive que reler o livro, porque foi um dos livros obrigatórios na minha aula de literatura brasileira, mas Não dá pra ler o Curtiço. Não dá pra ler o Curtiço. Por que não? O Curtiço parece ser uma temática interessante, porque... Sim. Até tu pegar a descrição feminina das personagens, né? Bem, o nome do livro é convidativo, Curtiço. Que nome ruim. Qual que é o livro clássico que conta a história de um soldado da marinha que é gay? Não importa, não é famoso. Ele é sim, ele é famoso, ele cai nos vestibulares. Eu acho que esse é um dos únicos livros que eu queria ler pra ver como que o pessoal de antigamente retratava os gays. Eu tenho medo. Eu também tenho medo do que vai sair. Eu sou uma leitora desde que quando eu era menor, eu curtia muito ler, tipo, na escola, nas aulas de português e tudo mais. Eu também não botava muito pra frente, então eu não costumava comprar livro. Eu comecei a ler mais do ano passado pra cá. E na verdade eu comecei a me interessar por livros por um livro nacional, Cristina Amor de Verônica, do Carl Holmes, que é um thriller de investigação policial. E a partir desse livro eu comecei a ver mais sobre crime real, e eu acho que essa é a minha área de literatura. Mas eu estava tentando me adentrar por outros gêneros, por exemplo, fantasia, romance. Por mais que eu não tenha conseguido passar da página 30 de Harry Potter, eu tô tentando. Eu tô 3 anos no mesmo livro. Você tá melhor que eu. Nossa, pensei que fosse só eu que demorava pra ler. Não, é muito chato. Não é muito chato. Harry Potter não é que é muito chato. Os primeiros livros são muito lentos, porque tá mostrando o mundo da magia. Vocês não chegaram no terceiro livro ainda. Qual que é o terceiro livro? O Prisioneiro de Azkaban é o pior livro que tem. Quer dizer, não. Pelo menos tem personagem novo, né? Então, o terceiro livro, ele não é chato em questão de ser lento. O pior livro em questão de ser lento é o quinto livro, que é o maior livro da saga. Porque é muita enrolação. Muita mesmo. Quinta Ordem da Fênix. Mas tem o Cedrico, então por ele eu faço qualquer coisa. Mesmo sabendo que ele vai morrer. Amor, o Cedrico morre no Cálice de Fogo. Opa! Mas enfim, faleceu. A Ordem da Fênix é o livro da Dolores. Nossa, muito chata a parte com a Dolores. Puta que pariu. Não, o pior é que eles escolheram muito bem aquela atriz, porque independente do papel que ela faz, você tem raiva daquela mulher. Nem sempre. Ela é uma boa vilã. Sim. É que a atriz, ela sabe entrar no personagem, ela cai de cabeça no personagem, você consegue ver o personagem ali, ao invés de, a atriz. Sim, o filme que eu tava vendo um tempo atrás, aquele era uma professora que dá aula no colégio meio barra pesada lá e incentiva o povo a começar a ler. É uma escola americana, aí é professora nova, aí ela vai dar aula pra essa turma, é tipo uma turma que é o povo de gangue, coisa assim, foda-se, estão nem aí pra estudar. Eu sei qual é o filme, porém eu não lembro qual que é o nome. É um que ela entrega uns cadernos pros alunos, não é? Que ela faz os alunos escreverem a própria vida e depois ela leva, se eu não me engano, ela apresenta o diário de Anne Frank para os alunos. Eu sei qual que é o filme, mas eu não lembro. Os alunos ficam até tristes porque a professora no final do ano ela tem que ir embora. Mas qual que foi o livro que não foi livro que te incentivou, foi, amor? Foi gibi, não foi? Quando eu resolvi ler de novo, depois de toda aquela fase de revolta com livros, foi pra ler o Como Era Antes de Você, que ainda não tinha lançado nos cinemas. E eu vi aquele livro, me interessei pela capa, pensei, é um romance, por que não? Já li tanta fanfic ruim, por que não ver um romance? Eu nunca li antes de Como Eu Era Antes de Você. Porém, o filme é muito triste. Realmente, eu acho esse tipo de filme chato. Então, mas é que eu acho que no livro, pelo menos, eu consigo sentir mais amor pelo Will, sabe? É legal, top, cadeirante.
Mas, tipo, ele tem mais personalidade no livro, cara. Tu realmente acha que ele não vai lá na curva? É que, não sei, é que o livro ele sempre descreve os personagens, tipo, mais do que o filme. O filme, ele corta muita coisa que explica a personalidade dos personagens. Eu gosto dos atores, mas eu sinto que eles escolheram aqueles atores simplesmente porque eles estavam fazendo sucesso na época. Pois é, e também por causa da aparência, talvez. E, tipo, eu gostaria muito que eles tivessem explicado no filme o porquê que a menina era daquele jeito. Porque no filme fica meio, tipo... Você, tipo, olha ela daquele jeito e fala, ah, nossa, é só o jeitinho dela. Só parece que ela é infantil. Sim, só parece que ela... Só que no livro é algo muito mais profundo, que dá muito mais sentido às coisas. Você tá com o meu livro, não tá? Sim, quando eu começou a falar, eu tava apoiando meu celular em cima dele. Ai, que lindo, que lindo. Mas é, tipo, o problema dos filmes é isso. Eles cortam coisas que tornam a personalidade do personagem o que ela é. E que explicam por que o personagem é assim. E é foda isso. Acho que a única exceção, assim, é Senhor dos Anéis, né? Porque é perfeito aquele filme. Eu não sei, eu não li Senhor dos Anéis. Até porque a escrita do Tolkien é muito chata. É que você não leu o Silmarillion ainda. Eu li o Hobbit. Me dá um desconto. Não, o Hobbit eu ainda não li, mas falam que a leitura é muito boa. Não, você quer desconto por ler o Hobbit, sai daqui. É a mesma coisa que dizer, não li Harry Potter, mas li Criança Amaldiçoada. Oh! Não, mas então, é que você não leu o Silmarillion. Você terminou de ler o Silmarillion? Você terminou de ler o Silmarillion? Ó, eu li parte do livro. A escrita do Tolkien é tão chata que eu parei na parte mais interessante, que deveria ser a parte mais interessante do livro do Hobbit, que é a batalha final. Eu parei na batalha final bem na hora que eles encontram o dragão, que o dragão tá saindo daquela montanha do caramba. É que assim, Tolkien, ele é um ótimo escritor. O problema dele... é que ele descreve muito! Isso, tipo, tá um personagem andando na floresta. Ele fala, o personagem tal tá andando na floresta, tem folhas secas no chão, ele pisa numa folha seca com formato tal, o outro passo dele quebra um galho e a árvore tem musgo. É muita descrição, esse é o problema. As pessoas acham que o capítulo inteiro de Vermelho, Branco, Sangue Azul descrevendo uma cena de sexo é longo. Imagina ler esse livro. O povo não leu Tolkien, ele descreve muito. Nossa, é muito chato. E o pior é que muitos escritores que pegaram o Tolkien como incentivo tornaram a escrita deles um saco de ler. It é coisa. Sim, eu nem lembro o nome do escritor, mas sim. Que horror. Não falem do King. Mas ele é o que ele é tipo, a escrita dele é o rei. É muito detalhada. Tipo, a história, ele é um bom escritor, sem dúvida nenhuma. Prova disso que ele tem vários livros que são best-sellers, são sucesso. Mas puta que pariu. A gente pode dizer que tem 50 tons de cinza. Não, nem todo mundo que tem livro é bom, tá bom? Não, mas 50 tons de cinza só é um best-seller por conta das cenas de sexo. É porque putaria vende, né? Então... Eu não posso falar, perdão, saiu. Eu falei do Cristiano Cinza, perdão. Eu não gosto de 50 tons de cinza. Poxa, imagina se gostasse. 50 tons de cinza nada mais é do que uma fanfic de Crepúsculo, gente. Só que com putaria. Você tá dizendo que Crepúsculo não tem? Você já viu? Crepúsculo ele tem, mas lá pro último livro. É, porque o Eddard é das antigas, ele quer casar antes. Ele é puro, casto, você tem que manter a sua castinha. Tome meu anel de compromisso. Christian Grey, eu te quero na minha cama 3 capítulos depois. Mas ele queria um contrato também, então não faz sentido a vida. Então, eu entendo a questão do contrato, porque é uma coisa comum no meio do BDSM, mas a forma como a escritora descreveu isso é muito errado. É que é uma senhorinha sedenta por amor que o marido não tava dando, é isso, é a vida. Metade da leitura erótica são mulheres mais velhas que não se sentem amadas o suficiente, vão lá e escrevem o que elas queriam. E o pior é que isso atrai mulheres da mesma idade que acham aquilo interessante porque queriam vivenciar aquilo. Ou pior, pessoas mais novas que não têm experiência nenhuma. Que não tem uma cabeça muito feita. Exatamente. Botando uma visão distorcida do que é o amor. Quem já tem uma visão distorcida do que é o amor? Nosso clássico é Romeu e Julieta. Romantismo tipo suicídio. Sim, eles...
O problema de escritor quando vai fazer, tipo, romances desse tipo é que eles romantizam um monte de coisa que não deveria ser romantizada e que as pessoas começam a achar normal. After. Você falou after? Eu falei after. Coloca o after na mão de uma garota de 14 anos pra você, então ela não vai querer um moleque. Eu nunca li after, mas eu sei a problemática que tem nesse livro. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Harry Styles, que é a referência pro Durinho, que é o personagem ali do The After, o personagem principal. Ele literalmente passou anos da vida dele falando: eu não quero ser visto como uma pessoa galinha, um cara pegador, eu não sou assim. A mídia botando na boca do trombone que o cara era pegador, sabe, etc. Sim. As fãs, essa fã, vou escrever uma fanfic onde o Harry é pegador. Foda-se. E daí no final a fanfic virou um livro que a grande parte do pessoal fica, nossa, que livro bom. É que é foda porque eu entendo, porém não, pessoas que se interessam por isso, porque eu já fui uma pessoa mais nova que se interessou por esse tipo de leitura e por esse tipo de personagem, porque a personagem principal é tão sem qualidade que qualquer pessoa que aparece ali parece perfeita pra ela. Assim, eu não acho um problema que acabarem sendo fanfics e, tipo, livros que são publicados nessas plataformas, tipo, Wattpad e tal. Porque é uma forma de trazer pra mídia escritores bons, só que o problema é que eles pegam o que tá mais tratado pra farmar em cima disso. Então, eles não pegam necessariamente o que é bom, sabe? Eles se gasem em outras histórias, porque tem muita história boa. E tem muita gente que tenta trazer os livros, né? E não consegue, eu acho isso engraçado. Tem muita gente que faz fanfic, tá lutando até hoje pra fazer, levar pra uma editora. E esse tipo de livro é que vai pra editora. E vende pra caramba, porque é o que acaba reformando por toda a pessoa. A maior parte dos livros que eram fanfics que foram publicados são as fanfics de putaria, que só tá no hype por causa disso. Realmente, putaria venda, né? E o problema desse livro, assim, como foi falado, com gente mais nova, né? Que é adolescente, pré-adolescente, que ainda não tem a personalidade meio formada e depois meio que cresce lendo isso e vai pra vida adulta achando que é assim as coisas, né? Aí fica romantizando coisa errada, tipo aquele filme que saiu, cópia de 50 Tons de Cinza. 365 dias? Isso. Nossa, eu nem assisti essa coisa. Ah, também não. Na verdade é um livro. Teve uma época no TikTok que o pessoal fazia uma trend, de tipo, o pessoal assistindo uma cena que tem no filme que é do banheiro, que ele praticamente esguela a menina ali e o pessoal nasce. Eu, tipo, gente, você não consegue usar uma máscara contra o Covid, você usar asmáticos. Não, e outra coisa, a menina não queria estar ali, ela só estava numa praia, o menino viu ela e pensou, quero tê-la. Por que não, não é mesmo? Ele pensou que a guria fosse um Pokémon, né? Eu escolho você e levou pra casa. Exatamente. E outra coisa, síndrome de Estocolmo. Isso, aí o povo fica romantizando sequestro, síndrome de Estocolmo. O pessoal romantiza um monte de coisa que não deveria romantizar. É por isso que eu sou da seguinte opinião: a juventude tem que acabar. Não, sabe o que eu acho que isso afeta também? Quer dizer, eu quero dizer no teor sexual. É que, tipo, a gente não estuda sobre a gente, sabe? A gente estuda por cima, porque o pessoal acha errado a gente estudar e explorar isso. E é assim que termina se a gente não explorar, se a gente não descobrir, se a gente não ter dúvida. É desse jeito que a gente vai descobrir. E quais livros que marcaram a adolescência de vocês? Aí você complica a minha vida. Marcou a minha foi Percy Jackson, né? Não tem como eu falar um livro que marcou a minha vida. Já viu o tamanho da minha estante? É que tem vários livros, cada livro tem uma história por trás, poxa. Ai, mas ninguém quer saber as histórias, só quer saber o mais marcante. Fala logo Harry Potter, pelo amor de Deus. Mas não é Harry Potter não é o livro mais marcante da minha vida. Não da vida, tipo da adolescência, assim. É que assim, a gente pode falar por período de vida, né? A gente marcou a nossa adolescência e marcou a gente agora depois adulto. Os outros dois aí só pode falar da adolescência. Oh, limitada. Mano, qual assim livro que marcou a tua adolescência? Na época que a gente tava no colégio. Há muito tempo atrás. Nossa, pô. Na época eu tava no colégio. Cara, eu tive várias fases no colégio. É foda, mas
Perguntando nos livros. Eu acho que Percy Jackson, porque foi uma época que a gente conheceu bastante gente por conta do universo literário. Tipo, aquele pequeno grupo de 15 pessoas no colégio. Eu acho que tinha bem mais de 15 pessoas. Tem uma foto que a gente tirou que acho que tinha umas 20, 25 pessoas no grupinho. Mas eu acho que foi Percy Jackson. E eu sei que depois de Percy Jackson, se marcou bastante. Também, assim, depois de sair do colégio, que eu comecei a comprar o resto dos livros pra ler. E até hoje ainda é minha saga preferida, que é Os Instrumentos Mortais. Os Instrumentos Mortais é legal, porém... Ai, é muito chato. E, tipo, a leitura pra gente que era adolescente na época era muito foda. Porque era uma leitura rápida de você ler. Mas depois você percebe toda a problemática envolvendo o plot da história. O plot da história basicamente é uma relação... A autora propõe meio que uma relação incestuosa que não é incestuosa. Porque só depois a gente descobre que eles não são irmãos. Da Cassandra Clare, eu acho que a minha saga preferida dela é as peças mecânicas, peças infernais. Tem que ler ainda, assim, eu tenho que comprar eles ainda. Eu falei pra você que eu ia te emprestar, você falou que não queria? Eu não gosto de emprestar livros. Toma no seu cu, então. Também não vou emprestar. Eu gosto de ter meus livros pra ler, sabe? Tipo, uma parte de mim, eu gosto deles. Ué, mas enquanto você não tem os livros, você pega emprestado, lê, depois você compra só pra ter na estante de enfeite, ué. É que é outro sentimento, né? Não, mas daí eu não quero, não. Eu quero comprar livro pra ler, não quero comprar livro pra ter de enfeite. Parece mendigo, parece que eu tô ganhando uma doação do Criança Esperança, sabe? Sua boa vontade tá me emprestando. Nossa, que horror. E você não tem tempo pra ler. É que quando o livro é teu, você não tem data limite. Parece que quando você tá com o livro emprestado, você tem que correr pra devolver, sabe? Você é culpado, tá ligado? Não, e eu não gosto de ler rápido, assim. Eu gosto de ler com tempo, com calma. Eu não gosto de ler com pressa. Até porque eu demoro pra ler, então. Demorei 3 anos pra ler o primeiro livro e ainda nem terminei. Então, bem calmo. O HDO eu tô lendo há 1 ano já. Boa sorte, vai passar mais 1 ano tentando ler essa saga, porque é horrível. É porque, assim, é que em casa eu não gosto de ler. Sei lá, não tenho vontade de ler. Eu gosto de ler quando eu tô, tipo, no ônibus, indo pra faculdade. E agora a faculdade tá trancada e Covid não dá pra sair. Então, a de ler some. Isso que eu comprei. Nossa, é verdade, eu lia bastante no ônibus. Saudade de passar mais de 2 horas dentro do ônibus lendo.